Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero te pedir logo no começo, se puder, se inscreva no canal, ativa as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like, porque isso é muito importante. Nós passamos hoje dos 32 mil inscritos e a gente só tem a agradecer a todos aqueles que já se inscreveram. Bom, pessoal, foi divulgado nesse dia 20 de setembro uma pesquisa feita pelo Instituto Datatempo. Os números foram coletados entre os dias 11 e 15 de setembro. Houve 2.025 eleitores e a margem de erro de 2,18 pontos percentuais, para mais ou para menos. E vocês vão estranhar porque nesse instituto aqui a gente só teve um cenário e ele nos trouxe no primeiro turno números diferentes, por exemplo, dos que o Datafolha nos apresentou nesse dia 17 de setembro. Então é importante observar por que acontece essa diferença e além, claro, cada instituto tem o seu método, cada instituto tem um número ali, o Datafolha entrevistou mais de 3 mil eleitores, esse aqui pouco mais de 2 mil, mas tem um detalhezinho aqui que é diferente. Vamos falar um pouco deles aqui. Bom, pessoal, aparece aqui liderando o Lula com 36%, Bolsonaro 22%, Ciro 7,8%, Moro 5,6%, Datena 3,1%, Marina Silva 2,9%, João Dória 2%. E aqui no link que eu pesquisei, em que eu encontrei esses números, eu até tentei fazer uma pesquisa mais detalhada aqui na internet, mas sinceramente eu não encontrei ainda. Se eu encontrar, eu deixo aqui no comentário fixo cada candidato com o seu percentual separado. Mas aqui no link que eu achei, aparece outros nomes com 6,4% dos votos. E aqui nós temos branco e nulo com 8% e não sabem 6,2%. Aí eu pensei, mas quais outros nomes? Aí eu fui num outro link que vai trazer ali o que cada candidato tem por região do país. Então você separa sul, norte, centro-oeste, nordeste e sudeste. E ao detectar ali então o que cada candidato tem por região, aí eu descobri que outros nomes que foram englobados aqui nesses 6,4 são eles: Guilherme Boulos, Rodrigo Pacheco, Cabo Daciolo, Álvaro Dias, Eimael, Vera Lúcia e André Janones. Então, claro que vários desses aqui podem sim ser candidatos em 2022, mas outros institutos não os trazem, né? De vez em quando aparece o Boulos num ou no outro, o Pacheco também, às vezes aparece alguma pesquisa, mas outros nomes aqui, sinceramente, eu não tenho observado e aí isso pode sim ter impactado no percentual destes candidatos mais competitivos, por isso que eles aparecem com bem menos votos. Por exemplo, Lula, que aqui aparece com 36, no Datafolha aparece entre 42 e 46. Bolsonaro, que lá tinha 25 ou 26, aqui apareceu com 22. O Ciro, que no Datafolha aparece de 9 a 12, e num cenário mais reduzido só com Lula, Bolsonaro e Dória, o Ciro chega a ter 14, aqui ele aparece então com 7,8. E claro, a gente tem que perguntar algumas coisas. Bolsonaro chegará em 2022 elegível? Lula vai mesmo, dependendo do que acontecer até as eleições, se ele perder essa vantagem, como o Datafolha mostra Lula caindo 4 pontos num cenário, Poder Data mostra Lula caindo também, será que o Lula, se não chegar lá com a folga que tem hoje, vai mesmo arriscar se candidatar? O Ciro, PDT, confirmou essa semana, é candidato, é indiscutível essa questão da candidatura do Ciro, ele vai sim candidatar. O Moro ninguém sabe, né? Ele tem partido para acolhê-lo, Podemos está com as portas abertas para ele. Há quem diga que o Moro reconhece a sua altíssima rejeição, que ele teria mais chances tentando uma vaga ao Senado pelo Paraná. O Datena, eu acho que é o mesmo caso aqui, não por conta da rejeição, eu acho que é pela dificuldade que ele está tendo de emplacar nas pesquisas, e tudo indica que ele será candidato ou ao governo ou a São Paulo. Saiu uma matéria recentemente de que poderia ser até vice do Ciro, ele que tem um convite para entrar no PDT, aí eu não vejo, analisei no outro vídeo, motivo para o PDT ter um vice do próprio partido. Não faz sentido, a não ser que o partido fique isolado em 2022, como ficou em 2018, tendo que colocar Cátia Abreu, do PDT, vice do Ciro. Caso contrário, ele indo para o PDT, tentaria ali sim uma vaga, e eu acredito que a melhor hipótese para ele é tentar o Senado, porque para o governo a gente tem um cenário bem mais complicado ali, que eu já analisei aqui também em outros vídeos.
Marina Silva, que não tem falado como candidata, tem dado entrevistas, tem participações importantes. O pessoal fala que a Marina sumiu, que só aparece de 4 em 4 anos. Isso é mentira. A Marina está, sim, bem atuante, mas tudo indica que ela apoiará, assim como a Rede Sustentabilidade, que ela apoiará Ciro Gomes. E ela aparece aqui com 2,9, detalhe, à frente de João Dória, que é o governador do principal estado do Brasil, que tem ali mais de 30 milhões de eleitores. E eu fico muito feliz de vê-la aparecendo aqui, mesmo que abaixo e com um percentual muito abaixo do que ela própria já teve em pesquisas em 2018, depois ela acabou ali com 1% dos votos. Mesmo assim, só de vê-la na frente do Dória já é algo assim que merece ser comemorado. E o Dória, eu acho que ele vai ser candidato, tudo indica, apesar de que o Leite se fortaleceu nas prévias do PSDB, mas eu acho que o Dória vai acabar levando e sendo candidato, e o PSDB realmente levando a candidatura até o fim vai ter muitas dificuldades. No segundo turno aqui nós temos Lula, que tem a maior vantagem para Bolsonaro. Ele tem aqui 23% de frente. Venceria Bolsonaro 53-30. E aqui sim um número parecido com outros institutos. O que mostra que o primeiro turno está um pouco, entre aspas, contaminado por conta desse cenário que até agora só foi testado por esse instituto. O Ciro aqui também tem um percentual parecido com o Datafolha, que ele tem 50 contra 30,4 total presidente. É a segunda maior vantagem para Bolsonaro, é do Ciro. Dória também venceria Bolsonaro 39,4 a 32,4, aqui uma diferença só de 7 pontos. O Leite é que tem a menor vantagem para o atual presidente, venceria Bolsonaro 35,9 contra 33,1, inclusive aqui há um empate dentro da margem de erro. E Lula venceria o Ciro 48 contra 28,1, mas o Ciro, de todos aqueles que estão aqui simulados contra Lula, é o que tem a menor distância. Aqui aparece com 19,9. Bolsonaro, por exemplo, tem 23% atrás do Lula. E aqui outros, branco, nulo, não sabe, 23,9. Muita gente tranquiliza, fala, quem apoia o Ciro fica calmo, porque quando realmente a campanha começar, televisão, debate, entrevista, a coisa tende a mudar bastante. Lula venceria Dória 52-20 e o Leite é o que tem a maior distância para o Lula. Lula venceria o Leite 52,6 contra 18,6. E o perfil desejado pelo eleitor, isso aqui foi um dado interessante que esse instituto levantou. 56,1% quer que mude totalmente a forma como o Brasil está sendo administrado. 56,1%. 28,8% quer que mude um pouco, dando continuidade a algumas coisas e mudando outras. E 13,3% dê continuidade à forma atual. Estão achando uma maravilha, essa relação do Bolsonaro com o Congresso está excelente, a condução da economia está maravilhosa. 13,3% considera desta forma. Será que isso aqui é o núcleo mais duro do bolsonarismo raiz? E 1,8% não sabe. Bom, aqui é o seguinte, se o eleitorado quer uma mudança total de como o Brasil está sendo administrado, o Lula e o PT tiveram 4 mandatos para isso. E o modelo econômico, mesmo que ali no governo do PT tivesse uma maior preocupação social, e teve, não foi diferente daquilo que se teve no segundo mandato do Fernando Henrique, que depois atravessou os governos petistas, passou pelo Temer e está agora com o Bolsonaro. O modelo econômico é o mesmo, como o Ciro gosta de dizer, em que muda só a perfumaria, dá só uma invernizada ali, mas é o mesmo modelo. Modelo de governança, só para a gente ter noção, o atual líder do governo na Câmara ali é o Ricardo Barros, que era líder também do Fernando Henrique, vice-líder da Dilma, do Lula e ministro da Saúde do Michel Temer. É esse aí que está enrolado nessa questão das vacinas. Então, o Lula e o PT me parece que já tiveram a chance para mudar isso e não mudaram. Então, será que o eleitorado vai querer voltar a um passado que, por conta desses modelos serem fracassados e ruins, geraram esse presente, essa insatisfação com a roubalheira, com a corrupção, com o fracasso econômico ali nos governos Dilma, por conta também do cenário externo? Olha, eu acho que quando o eleitorado colocar isso aqui na mesa, a coisa tende a mudar também. Bom, e Bolsonaro nem precisa dizer, ele pegou esse modelo ruim e só piorou, porque aquela preocupação social que existia no passado, agora nem isso existe mais. E essa questão com o Congresso, com o que se foi falado ali de tratoraço, de bolsolão, simplesmente aumentou e muito essas coisas, vamos chamar de suspeitas, Bom, e aqui tem um ponto importante para o Ciro, porque ele tem batido nessa tecla, não é de hoje, de que é preciso mudar modelo econômico e de governança.
Então, se o eleitorado realmente quiser mudança, vai ter que começar a olhar com um pouco de mais calma para o Ciro, tirando esses rótulos de que um destemperado, é um bocão, é isso, é aquilo, para ver realmente avaliar as suas ideias, porque é isso que o Ciro está propondo mudar. E o detalhe aqui para o Ciro é que mesmo com mais 11 nomes, além do dele, Lula e Bolsonaro, ele continua em terceiro. O que, por enquanto, é bom para ele atrair o eleitorado nem. O eleitorado que não quer Lula nem Bolsonaro e que começa a olhar em especial para quem? Para o terceiro. E aí ele atraindo a atenção, daqui a pouco passa para outros passos, que é o de diminuir rejeição, que já está acontecendo, para daqui a pouco ter uma espécie de vontade de votar nele e depois realmente firmar o voto. E assim, ainda está distante, é claro, do que ele precisa. Não está aqui para, não, o Ciro já ganhou, longe disso. Mas não dá para negar que se a situação para o Ciro é difícil, e ele nunca disse que ela será fácil, para os outros está mais complicado. O Dória aparece com 2% aqui. Então a situação do Dória, que para mim, de todos estes, é o único que vai ser candidato, está bem mais complicado. E assim, vamos avaliar outras coisas. Marina Silva aparece com 2,9%. Certamente estará com o Ciro. O William, então, 2,9% vai automaticamente para ele? Não, isso não acontece com nenhum candidato. Mas não dá para negar que uma maior parte de um eleitorado vai para esse ou para aquele. E o da Marina, eu acho que a maior parte de quem vota na Marina hoje, né, caso ela não esteja candidata, votaria sim no Ciro Gomes. O mesmo acontece com o Datena. Datena não sendo candidato, tem 3,1% e só esses dois aqui já dá 6%. Boa parte desse eleitorado, sobretudo se o Datena for para o PDT, tende a votar então no Ciro. O Dória deve herdar a maior parte dos votos do Moro. Isso a gente tem também que reconhecer. Mas o Ciro acaba abocanhando uma parcela, talvez seja o segundo candidato preferido de quem votaria no Moro, por uma questão de nem, né? Porque talvez ele fale, não, peraí, votar no Bolsonaro não dá, no Lula também não dá. Eu até queria o Dória, mas o Dória está bem atrás do Ciro, então eu vou votar no Ciro, mesmo discordando de muitas coisas que ele fala. Então o Ciro está em terceiro, é extremamente importante para a sua estratégia, que está indo bem até esse momento. Ele, em alguns institutos que dá para a gente comparar com números anteriores, o que não é o caso desse, o Ciro está numa tendência de alta. Isso é importante ser observado em pesquisa a essa distância das eleições. E tem feito, assim, bons vídeos, fez algum para caminhoneiro agora, sensacional, abre um diálogo com essa categoria que se sente nesse momento, assim, alguns ainda estão com Bolsonaro, isso é um fato, mas outros já estão se sentindo desamparados. O cara para abastecer o caminhão, a carreta, e ele se sente no bolso. E agora o Bolsonaro tenta transferir para os governadores estão reforçando, olha, nós não temos culpa, o ICMS é o mesmo. O que está errado é a política de preços da Petrobras. Então, daqui a pouco, o caminhoneiro vai se sentir traído e enganado por Bolsonaro. E aí ele vai olhar para quem? Então, o Ciro abre um diálogo com essa categoria que é extremamente importante para o país. E, meus amigos, para fechar esse vídeo, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Não é momento de ter pressa e ficar nessa polarização em que muita gente quer nos obrigar a ficar com o Lula porque não quer ficar com o Bolsonaro mais 4 anos. Outros falam, não, mas Lula não pode voltar, então fica com o Bolsonaro. A gente não pode ir para outra eleição com esse pensamento de pelo menos tiramos esse ou pelo menos vamos tirar aquele. É necessário focar num projeto, o que a gente quer para o país. E a partir disso, observar o que os candidatos estão falando, defendendo o histórico, se tem vida limpa, se não tem, se quando teve oportunidade de fazer alguma coisa, se realmente cumpriu aquilo que prometia. Isso é o que tem que ser avaliado. Por enquanto, para lá na frente, a gente realmente falar, olha, esse aqui realmente é o candidato que eu quero. Muitos já fizeram essa escolha, outros estão bastante indecisos e vamos ter que conversar com esses indecisos até 2022. Pessoal, valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.